Falou, galerinha do Estude com o Luiz, vem com o amigo para mais uma aulinha, a continuação de estequiometria, isso mesmo, estequiometria parte 2. Lembrando que na aula 1 a gente aprendeu o caso geral de estequiometria, onde você tinha 3 regrinhas. A primeira regra era montar a equação química balanceada. A segunda regra era destacar as substâncias envolvidas com as suas respectivas unidades. E a terceira regra era montar a regra de 3, onde a primeira linha eu tirava da equação e a segunda linha eu retirava do enunciado, tá bom? Luiz, eu não lembrava, não tem problema. O amigo nessa aula repete várias vezes, tá ok? E aprendemos também rendimento. Nós aprendemos o rendimento e inclusive utilizamos um macete, que são 2 linhas na regra de 3. Na primeira linha que você tirou da equação, você à direita bota o rendimento. Lembra? O rico está em cima e à direita. E a segunda linha não tem nada. Foi isso que nós aprendemos na primeira aula de estequiometria. Mas, amigo, eu perdi a primeira aula de estequiometria, eu não assisti. Não há problema, porque aqui no Estude com Luiz, você pode, aí no nosso canal no YouTube, você pode ver todas as aulas desde o primeiro dia, desde fevereiro. Todas elas estão lá e no descritivo da aula você tem um material. Esse material que a gente usa para dar aula, você tem esse material para baixar com exercícios e com gabaritos. Não se esqueça, siga-nos nas redes sociais, tá bom? Para quê? Para que você fique por dentro de tudo que rola aqui no Estude com Luiz. Depois que eu já fiz esse marketing, depois que eu já divulguei o nosso canal, agora a gente vai para a segunda parte de estequiometria, para o terceiro caso. Calma, meu diretor, aguenta aí, não sai daí ainda não. Fica aí que eu vou voltar para aí. Fica aí, né? Bom, lembrando o seguinte, que nessa aula nós vamos para o terceiro caso de estequiometria, que é estequiometria com reagente impuro. Olha que bacana, olha que bacana. Ó, na estequiometria com reagente impuro, a primeira coisa que eu faço é determinar a quantidade da amostra pura. Tá aí no quadro para você, ó, regras. Determinar a quantidade de amostra pura. Por que que eu tenho que determinar a quantidade de amostra pura? É muito simples, porque impureza não reage. Depois que você determinou a quantidade de amostra pura, você vai utilizar as 3 regrinhas do caso geral, do primeiro caso, que é montar a equação química balanceada, depois destacar as substâncias envolvidas com as suas respectivas unidades e depois montar a regra de 3, onde a primeira linha da regra de 3 eu retiro da equação química e a segunda linha eu retiro do enunciado do problema, ok? Então, vamos lá para o quadro para a gente entender como é que isso funciona, para a gente entender como é que isso daí vai funcionar, ok? O exercício que você está vendo, né? O exercício que você está lendo aí no PPT, eu copiei ele todo para cá, para que fique fácil o entendimento. Perfeito. Vem com o amigo. Olha lá que bacana, ó. Então tá lá. Estequiometria com reagente impuro. Coisa importante, impureza não reage. Por esse motivo, a primeira coisa que você vai fazer é determinar a quantidade de amostra pura, ou seja, a quantidade de amostra que vai reagir. É essa quantidade que você vai utilizar na estequiometria da reação química, porque é essa quantidade pura que vai reagir. E depois tu vai utilizar as regras do caso geral. Mas, amigo, eu esqueci. O amigo vai colocar aqui devagarzinho, ó. Primeira regra, vou escrever de vermelho. Montar a equação química. Montar a equação química balanceada. Para quem perdeu a aula passada, olha aí, ó, o amigo tá dando os melhores momentos da aula passada. Depois que você montou a equação química balanceada, você vai para a segunda regra do caso geral.
Qual era a segunda regra do caso geral, amigo? Era destacar as substâncias envolvidas com as suas respectivas unidades. E que unidades eram essas? Você lembra? Isso mesmo, grama, mol, moléculas, litros e etc. Depois você foi para a terceira e última regra, vou colocar aqui pequenininho, que é a mais importante, vou colocar de azul. Montar a regra de 3. Montar a regra de 3. Na regra de 3, a primeira linha você tira da equação química e a segunda linha você tira do enunciado da questão. Foi isso que nós aprendemos na aula passada, foi isso que nós utilizamos o tempo inteiro. Luiz, coloca para mim num exercício para eu entender esse seu raciocínio. Claro, o amigo vai colocar para você, para que você possa compreender todo o raciocínio do professor. Você está vendo aí a primeira questão e eu vou ler para você. Está no quadro, tá? Olha lá. 400 gramas de carbonato de cálcio com 75% de pureza sofre decomposição conforme a reação abaixo. Então, calma. Ele me forneceu uma massa de carbonato de cálcio. Aqui está ela, 400 gramas. Só que essa massa, ela não está pura. Desse total, apenas 75% é de pureza. Então, para. A primeira coisa que você faz é exatamente isso. Olha para cá. Determinar a quantidade de amostra pura. Essa é a primeira coisa que você faz. Então, vamos devagarzinho. Ó, 400 gramas de carbonato de cálcio é o total. Se é o total, isso está para 100%. Porém, nem todo carbonato de cálcio está puro. Puro, você tem somente 75%. Isso está para X. Olha que lindo! 100x é igual a 400 vezes 75. Olha como é que eu sou esperto, ó. Olha como é que eu sou esperto. Eu posso cortar 2 zerinhos daqui com 2 zerinhos daqui, ó. E aí o meu x vai ser 4 vezes 75. 4 vezes 75, 300 gramas de carbonato de cálcio puro. É essa quantidade aqui que você vai utilizar para montar a regrinha de 3. Por quê? Porque somente aquilo que está puro vai reagir. Olha o que está escrito aqui, ó. Determinar a quantidade de amostra pura. Por quê? Porque é ela que vai reagir. Que lindo! Já cumpri a primeira regrinha. De estequiometria com reagente impuro. Já determinei a quantidade de amostra pura. Agora, eu vou para a segunda regrinha. Qual é a segunda regrinha que a gente não pode esquecer? É utilizar as regras do caso geral. Qual é a primeira delas? Está aqui, ó. Montar a equação química balanceada. E o problema já me deu, ó. De brinde, ele já me deu a equação química balanceada. Não tenho que me preocupar com a primeira regra. Vai para a segunda regra. Destacar as substâncias envolvidas com as suas respectivas unidades. Luiz, o que são substâncias envolvidas? São aquelas onde o problema te fornece um dado e aquela onde o problema te pede alguma coisa. Então, repara, se ele me forneceu o dado do carbonato de cálcio, o carbonato de cálcio é uma substância envolvida. E o moço de carbonato de cálcio falou de massa. E massa na química é dada em
gramas, vou colocar aqui do lado, ó, gramas de carbonato de cálcio. Que lindo! Isso está para quê? Ele está pedindo volume de CO2 na CNTP. Então, o CO2 foi outra substância mencionada. Você tem 1 mol, mas ele não quer mol, ele quer o volume. E volume na química é dado em litros de CO2 na CNTP. Tranquilo até aí? Maravilha? Cumpri a segunda regra. Destaquei as substâncias envolvidas com as suas respectivas unidades. Ele falou do carbonato de cálcio e falou de massa. A massa é dada em gramas. Ele falou do CO2 e falou de volume. Volume dado em litros. Pronto. Cumpri a segunda regra. Terceira e última regra, a mais importante. Montar a regra de 3. Onde a primeira linha da regra de 3 você tira da equação química. Esquece enunciado. Na equação química, quantos mols de carbonato tem aqui? Ah, Luiz, tem 1 mol. Que bacana. Mas ele não falou de mol, ele falou de massa. Então você vai precisar da massa de 1 mol. Ele deu. A massa molar do carbonato é 100. Então eu multiplico 1 vezes 100. Que lindo, hein? Está para 1 mol de CO2. Vou colocar aqui, ó. 1 mol de CO2. Mas para, ele não quer mol, ele quer volume. Qual é o volume de 1 mol? Nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Tá aqui, ó. O volume molar na CNTP é 22,4 litros. Esse é o volume ocupado por qualquer gás nas CNTP. Pronto, tirei a primeira linha da equação. Agora sim, a segunda linha, eu olho para o enunciado. O enunciado me deu que massa de carbonato de cálcio puro? Cuidado, a massa que você vai usar é a massa que está pura. São 300 gramas. Vou botar aqui, ó. 300 gramas de carbonato puro está para X litros de CO2 nas CNTP. Que lindo! É só multiplicar cruzado, ó. Resolver a regrinha de 3. 100x é igual a 300 vezes 22,4. Corto 2 zerinhos daqui com 2 zerinhos daqui. X é igual a 67,2 litros de CO2 nas CNTP. Pronto, cheguei no resultado através de estequiometria com reagente impuro. Tranquilo até aí, minha gente? Tranquilo até aí, meu diretor? Que bacana, que lindo. Faz o seguinte, dá um print na tela, dá um print na tela. Legal, legal, legal. Você printou a tela aí. E o professor, ele quer te mostrar um macete. O professor quer te mostrar um macete. Olha aqui que macete bacana, ó. Olha aqui que macete bacana. Só vou apagar esse lado do quadro para te mostrar um macete. Ó. Não sei se você lembra, mas na aula passada eu te mostrei um macete para estequiometria com rendimento, não foi? E agora eu vou te mostrar um macete para estequiometria com reagente impuro, que você vai fazer muito mais rápido do que o amigo fez agora. Ó, olha que macete bacana. O quadro tá bonitão. Olha só que legal. O mesmo problema, hein? Eu vou falar com vocês do mesmo problema. Não é coisa diferente, não. É o mesmo problema. Deixa eu só dar uma secada melhor nesse quadro aqui, para que não fique manchado. Olha só. Macete. Você aprendeu que na regra de 3, da estequiometria, a primeira linha
você retira da equação, que é essa aqui, ó. Né? Então você vai fazer o seguinte, primeira linha. E a segunda linha, você retira do enunciado. Tudo bem? Aí na aula passada eu falei o seguinte, o rico está na parte de cima e à direita. O rico, ele está na parte de cima e à direita. Rico começa com R, de rendimento. E o pobre? Geralmente o pobre está na parte de baixo e à esquerda. Aqui está o pobre. Foi assim que eu aprendi no meu ensino médio. E como isso aqui me ajudou a resolver questões de rendimento e pureza. Vamos fazer a mesma questão utilizando esse macete aqui, que aí você não tem que se preocupar com essa primeira parte, ó. Vou ler a questão com você, ó. 400 gramas de carbonato de cálcio com 75% de pureza sofre decomposição conforme a reação abaixo. Vou trazer para cá a reação. CaCO3 formando CaO mais CO2. Olha que bacana, olha que bacana. Ele falou do carbonato de cálcio e falou de massa. A massa na química é dada em gramas. Gramas de carbonato de cálcio. Ele falou de CO2 e falou de volume. Volume é dado em litros. Litros de CO2 nas CNTP. Repara, peguei a equação química balanceada, destaquei as substâncias envolvidas com as suas respectivas unidades. Agora eu vou montar a regra de 3. A primeira linha eu retiro da equação. Na equação, você tem 1 mol de carbonato de cálcio. E 1 mol de carbonato de cálcio tem que massa? Ele me deu 100 gramas. Maravilha. Isso está para 1 mol de CO2. 1 mol de CO2 ocupa que volume? 22,4. Me ajuda. Essa questão tem rendimento? Não. Essa questão tem pureza. Ele não deu rendimento nessa questão. Então, não vou usar o R. Esquece que o R existe. Vai para a segunda linha agora que você tira do enunciado. O enunciado te deu que massa de carbonato? Ah, Luiz, o enunciado me deu 400 gramas de carbonato. Perfeito. Mas não se esqueça. Não se esqueça. Esses 400 gramas de carbonato está puro? Não. Ele não deu a pureza? Deu, Luiz, ele deu a pureza. Lembra? A pureza, ela entra aqui, ó, na parte de baixo e à esquerda. Lembra? O rico está à direita em cima, o pobre está à esquerda embaixo. E qual é a pureza, Luiz? A pureza é 75%. A pureza é 75%. 75% é 0,75. No lugar do P, eu vou botar aqui, ó, 0,75. Que bacana, hein, Luiz? É. Isso está para quanto? X litros de CO2 nas CNTP. Pronto. Aqui, você faz uma única regra de 3 e o resultado já sai para você, ó. Vamos lá. 100x é igual a 400 vezes 0,75 vezes 22,4. Olha que bacana! Eu posso cortar 2 zerinhos daqui com 2 zerinhos daqui. 4 vezes 0,75 dá 3 vezes 22,4. 3 vezes 22,4, 67,2 litros de CO2 nas CNTP. E você fez uma única regra de 3 para resolver a mesma questão. Aqui é pelo método tradicional, é o raciocínio passo a passo. E aqui é utilizando o macete, que aí já sai direto para você. Maravilha? Show de bola? Então faz isso. Dá um print na tela, dá um print na tela. Legal, legal, legal. Você printou a tela aí. E aqui a gente faz o seguinte para você, né? Aqui, ó, você tem o quadro do professor, mas você também tem o material didático do professor para você baixar. É, aí, no descritivo da aula.
Coloca para eles aí, meu diretor, que eu vou mostrar para eles esse material bacana. Mostra lá, ali, ó. Aí tá, ó, estequiometria com reagente impuro. A mesma questão que eu fiz, ela tá aí resolvida para você, tá vendo? Ó. E aí, ó, você tem a questãozinha toda resolvida para você. Para aí sim, a gente vê um exemplozinho bacana. A resolução tá aí, mas o professor vai fazer essa questão contigo. Enquanto você tá lendo a questão, o professor tá ajeitando o quadro aqui. Pode deixar aí para eles, meu diretor, que eles já vão lendo a questão e se familiarizando, moleque, com a questãozinha. Antes disso, deixa eles darem um print na tela. Dá um print na tela, dá um print na tela. Legal, legal, legal. Volta para mim, desculpa, aí pro PPT e deixa aí para eles já irem namorando a questãozinha que o professor vai fazer aqui no quadro para ele, tá bom? Vai fazer aqui no quadro para ele, para que ele possa ter todas as informações necessárias para ser feliz numa prova de vestibular, na prova do Enem. Que maravilha, hein? Aqui é assim, Estude com Luiz. É o único canal literalmente gratuito, aonde você tem aulas de altíssima qualidade e uma equipe de professores preocupada com a sua aprovação. Moleque, como eu tô bom nesse negócio de merchandising, hein, meu diretor? Meu diretor gosta. Meu diretor gosta. Que maravilha, hein? Que maravilha. Nossa, o quadro tá lindo. O quadro tá um espetáculo agora. Só tô secando ele aqui. E a gente já vai resolver a outra questãozinha. Legal. Bom, vou ler para você a questãozinha que tá aí. Vou ler para você. Ó. Ao se queimar uma amostra de carvão, ao se queimar 18 gramas de uma amostra de carvão, foram produzidos 13,2 gramas de CO2. Determine a massa da amostra pura desse carvão. Então, calma. Ó, ele queimou o carvão. Olha para cá. Ele queimou o carvão. Para queimar qualquer coisa, eu preciso da ação do oxigênio, né? O oxigênio ele tem que ser um dos reagentes. O oxigênio é o comburente, né? Carbono mais O2 vai gerar o quê? Vai gerar CO2. Que lindo, Luiz! Você já montou a equação química balanceada, já montei a equação química balanceada. Lembra do macete? A primeira linha você tira da equação e o rico está em cima e à direita. A segunda linha você tira do enunciado e o pobre está embaixo e à esquerda. É com isso aqui que a gente vai matar essa questão muito rápido, muito tranquilamente, tá bom? Olha lá, ele queimou 18 gramas de carvão. Então ele falou do carvão e falou de massa. A massa na química é dada em gramas. E ele disse que ele obteve, que ele produziu 13,2 gramas de CO2. Tá lá. Gramas de CO2, que lindo, que bacana. E ele pergunta qual é a massa da amostra pura. Essa foi a primeira linha. Tem rendimento no enunciado? Não, Luiz, não tem. Então não vou usar nada de rendimento. Mas espera aí, você tem 1 mol de carvão. Sim. Qual é a massa de 1 mol de carvão? Eu sou obrigado a saber? Não. O Enem vai te dar. O carvão vale 12. Essa é a massa do carvão. Está para 1 mol de CO2. Ora, cada oxigênio vale 16, 2 vezes 16, 32. Cada carbono vale 12, 32 mais 12, 44 gramas. Luiz, eu sou obrigado a saber, vou botar aqui, ó, que a massa molar do carvão é 12 e que a massa molar do oxigênio é 16? Não, você não é obrigado a saber. Isso aqui o enunciado vai te dar
para que você consiga achar a massa molar. Tirei a primeira linha da equação química. A segunda linha você tira da onde, Luiz? A segunda linha você tira do enunciado. Ó, volta lá no enunciado, volta lá. Ele falou pra gente que ele queimou 18 gramas de carvão. Vem pra cá, garoto. Tá aqui, ó. 18 gramas. Só que, peraí, Luiz. Ele tá pedindo a pureza. Ah, então eu vou ter que botar aqui, ó, multiplicado por P, porque na segunda linha eu multiplico pela pureza, tá vendo? Gramas de carvão. Vou colocar aqui bonitinho da mesma cor. Ó, gramas de carvão. Isso está... Ele deu lá no enunciado 13,2 gramas de CO2. Foi o que ele produziu, ó. 13,2 gramas de CO2. Pronto! Você vai resolver essa conta aqui e vai achar a sua única incógnita, que é a pureza. Calma, vamos devagarzinho. Ó, 18P vezes 44 é igual a 12 vezes 13,2. P é 12 vezes 13,2 sobre 18 vezes 44. E agora, Luiz, como é que eu faço essa conta? Você simplifica. Simplifica o 13,2 por 44, né? Se você simplificar 13,2 por 44, vai dar 0,3. Luiz, como é que tu fez isso tão rápido? É fácil. Ó, não é 13,2? 13,2 não é 132 sobre 10? O 10 aqui está elevado a 1, ó. Então ficaria 132 vezes 10 a menos 1. Sim ou não? Substitui aqui, ó. 132 vezes 10 a menos 1. Vê se você entende o professor, ó. Vou fazer aqui devagarzinho do lado, ó. 12 vezes 132 vezes 10 a menos 1. Divididos por quê? Por 18 vezes 44. Olha só como é que ficou fácil, ó. 132 por 44 dá 3. 3 vezes 10 a menos 1 é 0,3, que foi esse que eu coloquei aqui, ó. Vou deixar assim que tá detalhado, tá explicadinho, tá? Vou deixar explicadinho para você. Beleza. Aí olha só que bacana. 12 vezes 3 dá 36. Vezes 10 a menos 1 sobre 18. Fleck Nelson, Banks. A pureza é igual a 0,2. Calma. Você achou o fator 0,2. Não se esqueça que para dar essa resposta em termos percentuais, é só você pegar o 0,2 e multiplicar por 100. Você vai ter aí uma pureza de 20% de pureza. Somente 20% foi o que reagiu. Maravilha? Show de bola? Maravilha! Dá um print na tela, dá um print na tela! Legal, legal, legal! Você já entendeu como se faz pelo macete? Ah, Luiz, eu queria que fizesse pelo outro método também. Tá bom. Bota na tela aí, meu diretor. Bota na tela aí. Olha lá, o outro método tá aí, ó. Um método tradicional. Repara, eu primeiro achei a massa que estava pura. Depois que eu achei a massa pura, eu falei que o que eu tinha estava para 100%. Assim como o 3,6 está para Y. E achei. Tanto faz. Você escolhe como vai fazer. Aqui no Estúdio com o Luiz tem as duas maneiras. Beleza? Então você já printou a tela ali. Você já tirou aí o print dessa tela que tem o material que você pode baixar. Eu fiquei nervoso que o professor Rinaldo acabou de chegar aqui, né? E aí a gente vai dar continuidade ao nosso materialzinho aí, tá bom? Meu diretor, pode deixar. Isso, meu diretor. Ah, garoto. Aí, ó. Estequiometria com reações consecutivas. Estequiometria
com reações consecutivas, tá? Enquanto você tá namorando a estequiometria com reações consecutivas, o amigo tá aqui caprichando no quadro para você. Caprichando no quadro para você, né? Que coisa linda. O professor Rinaldi cortou o cabelo, tá bonitão. Hoje é sexta-feira, fez a barba. Ah, moleque! Depois de 2 semanas se mudando. E, Luiz, por que ele levou 2 semanas se mudar? Tem muita coisa. Casa muito grande, né? Aí acaba acontecendo isso. Ainda não acabou, né? Graças a Deus. Bom, pessoal, vamos para o quarto caso. O quarto caso de estequiometria. O quarto caso de estequiometria deixa eu apagar isso aqui também, meu diretor, só para não deixar nenhuma confusão aí, né? O quarto caso de estequiometria é a estequiometria com reações consecutivas. Regras. Primeira regra: achar a equação global. Segunda regra: utilizar as regras do caso geral. Utilizar as regras do caso geral. E as regras do caso geral você já sabe. Quais são as regras do caso geral? Montar a equação química balanceada, destacar as substâncias envolvidas com as suas respectivas unidades e montar a regra de 3. Tem uma sombra aqui que está me atrapalhando, eu vou acabar com ela. Quer ver como é que eu vou acabar com ela? Não, ela que acabou comigo. Ah, tá bom, tá bom. Tá legal. Bom, maravilha. Luiz, me dá um exemplo aí, para eu poder entender essa questãozinha. Tá bom, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo dessa questãozinha. Eu vou só copiar as equações aqui no quadro. E daqui a pouco o nosso diretor vai passar aí para o material para que você possa acompanhar, tá bom? É a questão número 1 do material. Eu só estou passando para cá, tá? Meu diretor sabe que eu não enxergo, ele diminuiu a letra para mim. Obrigado, meu diretor! Tamo junto! Obrigado, meu parceiro! Oh, que maravilha! Agora voltou! Agora voltou! Beleza! Fe2O3 mais 3CO, dando 2 ferros mais 3 CO2, né? Então, essas aí são as equações. Meu diretor, pode passar lá para a questão. Pode passar lá para a questão. Isso, olha lá. 2 das reações que ocorrem na produção do ferro são representadas por 2C mais O2, dando 2CO. Fe2O3 mais 3CO, dando 2Fe mais 3CO2. O monóxido de carbono formado na primeira reação é consumido na segunda. Olha que informação importante. O monóxido de carbono da primeira é consumido na segunda. E ele fala, considerando apenas estas 2 etapas do processo, calcule a massa de carvão consumido na produção de 1 tonelada de ferro. Pessoal, ele está pedindo a massa de carvão consumido quando ele produz 1 tonelada de ferro. Caraca, Luiz, tem 2 equações, como é que eu faço? É muito simples. O que você produziu na primeira equação? Ah, Luiz, na primeira equação eu produzi monóxido de carbono. Em que quantidade? 2 mols.
Ele disse que todo o monóxido de carbono que ele produziu na primeira foi consumido na segunda. Ou seja, o que tinha aqui reagiu completamente aqui. No final não vai sobrar nada dele, ok? Então, repara que ele produz uma substância CO na primeira equação e na segunda ele consome essa substância CO. Isso são reações consecutivas. Uma reação é consequência da outra. Se uma reação é consequência da outra, você tem que achar a equação global. Calma, como é que você acha a equação global? Primeiro, você tem que igualar as quantidades de CO da primeira equação com CO da segunda equação. Como é que você faz? Se aqui tem 2 e aqui tem 3. Ah, Luiz, é fácil. Se eu multiplicar toda a primeira equação por 3 e multiplicar toda a segunda equação por 2, eu vou conseguir igualar as quantidades. Vou colocar aqui embaixo a multiplicação, ó. 2 vezes 3, 6 carbonos, mais 1 vezes 3, 3O2, 3 vezes 2, 6CO. Bacana. E a de baixo multiplicada por 2, como é que fica? 2Fe2O3 mais 6CO, dando 4 ferros mais 6CO2. Repara, eu igualei as quantidades de CO, porque ele disse, todo CO produzido na primeira foi consumido na segunda. Eu sempre vou ter que igualar. E aí, depois que eu igualei, eu vou encontrar a equação global. Como é que eu encontro a equação global, galera? Eu somo as duas etapas. Ó, 6CO de um lado com 6CO do outro. Corta. Não tem mais nada igual. Então, repete o que sobrou. Ó. 6 carbonos mais 3O2 mais 2Fe2O3. Produzindo o quê? 4Fe mais 6CO2. Essa equação global, depois que você faz isso, você cumpre a primeira regra. E você tem que utilizar as regras do caso geral. Quais são as regras do caso geral? Montar a equação química balanceada. Não se preocupe. Se você fez isso, já vai sair balanceado. Olha aqui, ó. 6 carbonos. 6 carbonos. 2 vezes 2, 4 ferros. 4 ferros. Oxigênio, ó. 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 3, 6. São 12. 6 vezes 2, 12. E ela já sai balanceada. Sim. Então, a primeira regra do caso geral você já até cumpriu. Montar a equação química balanceada. A segunda regra, destacar as substâncias envolvidas com as suas respectivas unidades. Ó, ele falou que ele produziu 1 tonelada de ferro. Pessoal, 1 tonelada tem 1000 quilos. Então, vou botar aqui, ó, 1000 quilos. Beleza. Quilo é massa. E massa na química é dada em gramas. Destaquei o ferro e vou destacar aqui a massa em gramas. Por quê, Luiz? Porque a massa molar que o enunciado me dá é sempre em gramas, não é isso? Por isso é que eu deixo a massa em gramas. E ele disse o seguinte, ele quer a massa de carvão consumido. Se ele quer massa de carvão consumido, eu vou botar gramas de carvão. A primeira linha é sempre em gramas, porque na equação química você tira o número de mols. E a massa molar é em grama. Repara que lá no enunciado, ele te dá as massas. Volta lá no enunciado para ele ver, ó. Dadas as massas atômicas. Volta lá, meu diretor, por favor, no enunciado. Isso, olha lá. Lá embaixo. Dadas as massas atômicas. Ferro 56, carbono 12 e oxigênio 16. Ele já deu. Então volta para cá. Você tem aqui 6 mols de ferro. Cada ferro vale 12. Você tem 6 mols de carbono. Cada carbono vale 12. Você tem 4 mols de ferro. Cada ferro vale 56. Esse 12 e esse 56, Luiz, é voodoo? Não. O enunciado me dá essas massas atômicas. Pronto.
tirei a primeira linha da regra de 3. A segunda linha eu tiro do enunciado. O enunciado falou que ele reagiu 1 tonelada. Ele produziu 1 tonelada de ferro. 1 tonelada de ferro, eu vou deixar aqui, ó. 1 tonelada, 1000 quilos de ferro. Foi o que ele produziu. Logo, quantos quilos de carvão ele consumiu? Luiz, mas aí pode ser em quilo? Pode, por quê? Vê se na horizontal não tem grama e grama. E aqui não tem quilo e quilo. Pode sem problemas. Pode ser grama embaixo de grama e quilo embaixo de quilo, ou na horizontal também serve grama, grama, quilo, quilo. Tudo bem? Aí, ó, fazendo essa continha aqui, como é que fica? 4 vezes 56x é igual a 6 vezes 12 vezes 1000. Olha como é que eu sou esperto. Eu posso simplificar. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar o 4 e simplificar por 12. 4 simplificado por 12, vão sobrar 3 ali, ó. Olha que bacana. E aí, eu faço o seguinte. X é igual a 6 vezes 3, 18. Vezes 1000, que dá 18.000. Divididos por 56. Luiz, você pode simplificar 18 por 56? Se você simplificar 18 por 56, vai dar número quebrado, tá? Mas você pode simplificando aí, não tem problema não. Essa conta que você vai fazer vai dar 321,41 quilos de carvão. Pronto. Você fez a estequiometria aí com reações consecutivas, tá? Para ficar lá igual o seu enunciado, eu vou tirar essa última casa decimal aqui, ó. 321,4 quilos de carvão. Maravilha? Dá um print na tela, dá um print na tela. Legal, legal, legal. Você printou a tela aí, né? E hoje você aprendeu com um amigo, dois tipos de estequiometria. Você aprendeu a estequiometria, você aprendeu a estequiometria com reações consecutivas e a estequiometria contendo reagente impuro. Maravilha? Ó, se você curtiu a aula, se você gostou da aula, toca o sininho aí no nosso canal, tá? Manda mensagem pra gente, dê sugestões, tá bom? Indique o canal pros seus amigos e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um grande beijo do amigo, fique com Deus e até a próxima. Fui!